Pessoal, boa noite então, né? Vamos começar a nossa aula. Todo mundo firme para nós começarmos a nossa aula. Todo mundo tá vendo, né? Os slides? Sim. Tá. Eu tinha uma aula programada, pessoal, de a gente continuar vendo uma apostila que é adotada no ITEG, uma apostila que para segurança do trabalho. Só que eu achei a apostila muito texto, pouca figura, e eu acho que não ajuda, né? Principalmente o PCMAT. Nós tivemos aula de PCMAT, foi a primeira aula nossa dessa apostila. No entanto, foi muito cansativo, era só leitura de texto. E aí eu olhei esse material aqui da Maria Cristina. Ela trabalha, parece que ela trabalha na Fundacentro. E a Fundacentro é uma fundação nacional hoje que administra e reintegra as NRs nossas, praticamente todas, né? Todas as nossas NRs hoje passam pela Fundacentro para normatizar elas, né? E eu achei muito interessante porque traz uma abordagem do ponto de vista dela, né? Que esse é o material que eu peguei na internet e que eu achei muito interessante para nós, né? Porque é um material de relevância, é um material que compara as duas, né? O PPRA e o PCMAT, porque agora não existe mais nós estamos passando por um processo na segurança do trabalho de muitas mudanças, certo? Nem a nós que somos profissionais de segurança, a gente não sabe ainda ao certo como que vai ser essa cara do PCMAT, né? Porque o PCMAT mudou muito, assim, as coisas vêm mudando, né? Então, nós temos agora, sabemos que o PCMAT, o nome PCMAT caiu por terra no início do ano. Com a pandemia, ninguém se discute, né? Como que vai ser esse PCMAT? Porque a cara dele porque o PCMAT caiu por terra e agora é o PGR, né? Um programa de gerenciamento de risco, certo? Esse programa de gerenciamento de risco, até o ano passado, né, era só exclusivamente na área de mineração, inclusive é na área onde eu trabalho, né, onde eu me especializei. Só que aí é que tá o pulo do gato. Nem ninguém ainda que eu converso não sabe explicar, né, se o PGR hoje, vinculado à construção civil, vai ser a cara de um PCMAT, né, que o PCMAT hoje é aplicado, né, ou se vai ser a cara de um PGR na área de mineração. O que eu sei é que o PGR hoje na mineração não tem nada a ver com o PCMAT, né? Então, assim, o que a gente fala, eu estou falando para vocês, é que nós estamos ainda num momento de transição, onde o PGR ainda está sendo discutido, se vai ser um PGR com cara de mineração, ou vai ser um PCMAT, um PGR com cara de PCMAT, só muda o nome. Eu acredito que a NR18 ela não mudou, né? Ainda ela não mudou, porque a NR18 é o que normaliza, né, a construção civil. Então eu acredito que ela não mudou, né? Então eu acredito que o PCMAT só vai mudar de nome, né? O documento vai chamar PGR, que é um programa de gerenciamento de risco. Mas é só mesmo para a gente poder começar a aula explicando para vocês o que está acontecendo hoje, né? Que vocês vão entrar no mercado de trabalho e às vezes vocês vão... o que fala, né, na ementa do curso é que vocês têm que ter PCMAT, né? Foi falado para vocês isso, até no início do nosso curso, né? Nós vamos trabalhar PCMAT, vamos trabalhar PCMAT. O PCMAT hoje, né, tá indo em mudanças, como eu falei para vocês, mas é só mesmo para vocês entenderem, tá bom? Tá certo, né? Então vamos lá. Aqui nós estamos trabalhando, né, com a questão da indústria da construção no Brasil. Por quê, né? Por que a gente trabalha e vê muito a questão dos problemas de indústria, da construção? Porque dentro dos problemas, o que mais emprega hoje no Brasil... Deixa eu parar aqui
o que mais emprega hoje no Brasil é na área de construção civil, né? E a construção civil hoje, ela ainda assim, ela tem muitos problemas, né, com relação à segurança do trabalho, com relação ao acidente. Hoje, até 10 anos atrás, a cada 10 funcionários que trabalhavam numa construção civil, teve problema com algum tipo de problema ou de saúde ou psicológico, né? Então, a cada 10 pessoas, né? Então, esse número é muito grande. Hernia de disco, problemas de olho, problemas de pernas, né? Que quebraram perna, fraturou perna, né? Então, a indústria civil é o que mais contrata ainda no Brasil, certo? E assim, nós temos aí a MR na área, sempre tipo assim, na construção civil hoje, nós temos aí o grau de risco 3, né? Na mineração, por exemplo, o grau de risco é 4, né? E na construção civil o grau de risco é 3. Estão querendo mudar para grau de risco 4, né? Porque tem muitos acidentes, principalmente ergonômicos, né? E químicos. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles também mais, né? Então, os principais riscos na indústria da construção no Brasil são produtos de múltiplas causas, né? Primeiro, amadorismo gerencial persistente, né? É aquela pessoa ou aquele construtor, né, que não entende nada de construção civil, que não entende nada de projeto, não contrata ninguém da área específica na área e nem uma pessoa, nem um pedreiro bom ou que entende, né? Aí eles vão lá, contratam uma pessoa qualquer para gerenciar outras pessoas também que não têm entendimento. Então, se o próprio dono da obra, né, não tem conhecimento para passar para os seus prestadores de serviço, eles também não vão ter. E assim é porque eles também não tiveram oportunidade, né? Não tem oportunidade são construções hoje no Brasil que trabalham com segurança do trabalho, são poucas, né? Eu entendo que também, como por exemplo o PCMAT, né, é um programa hoje que poucos profissionais fazem ainda, né? Você vê quantas obras nós temos hoje no Brasil, né? Em Goiânia, em Goiás, né? E são poucos que fazem, né? Então, você tem uma ideia, né? Então, a questão da segurança, do amadorismo é muito, muito grande, né? Juntamente com a volatilidade de soluções, né? Porque as pessoas pensam, um gerente de obra, geralmente quem trabalha com gerencia a obra é um gerente de obra, né? Então, às vezes ele não tem instrução, não tem instrumento, não tem ferramentas adequadas, né? Não tem EPIs nenhum, né? Na obra. E as soluções, né, eles inventam a solução na construção civil, né? E isso aí é algo muito, muito, assim, grave, né? Então, o que acontece? Principais riscos na indústria da construção é a falta da qualidade nos processos de produção, né? O que seria a falta de qualidade, né? São, às vezes, as pessoas que vão entrar, né, os auxiliares, né? As pessoas, o mestre de obra, né? Às vezes não tem nem qualificação mínima, né, para gerenciar. E aí ele gerencia e acha que porque ele já ele fez em outros processos e o processo deu certo em uma outra obra, ele acha que vai dar nesse processo, né? Porque quando a gente estuda, né, eu sou engenheiro civil também, a gente tem um projeto, né? A gente desenvolve um projeto e nesse projeto existem etapas,
né? A etapa 1, etapa 2, etapa 3, e cada etapa tem várias etapas, né, subsequentes, certo? Na etapa 1 tem 25 etapas, na etapa 2 tem 45 etapas, né? Isso tudo programado, gerenciado, né? Assim, isso tem um processo de procedimento. Na obra, a gente, depois que estudou, né, vê que muitas das vezes, na maioria dos casos, não existe, né, um projeto, um desenvolvimento, né, de gestão de obra. Eles vão lá, aqui pelo meu olho, é tudo assim, né? Aqui pelo meu olho, eu acho que vai dar 2.000 tijolo, 7 sacos de cimento, e aí tá. Aí quando chega lá, a pessoa no descarregamento dos materiais, de matéria-prima, aí não sabe aonde põe, né? Não sabe onde que organiza. Muitas das vezes a obra é aberta, não é fechada. Então tudo isso não obedece a MR18, né? Má organização e coordenação do trabalho, né? Igual eu falei para vocês, não se sabe aonde que coloca as coisas, aonde que vai os arquivos, aonde que vai, né? Isso eu não falo uma casinha, né? Eu falo uma construção grande, que precisa de organização, que precisa de gerenciamento, que precisa de... São muitos pedreiros, muitos mestres de obras, né? Que estão ali, né, fazendo seu serviço, vai trabalhar ali mais de 8, 10 horas por dia, precisa de ter uma organização. Nós vamos pôr aqui para vocês entenderem. A exclusão da segurança e saúde no planejamento global das obras, né? A falta de prevenção, controle e supervisão das condições do meio ambiente de trabalho, né? Que é o que a gente vem falando, né? A falta de planejamento, a falta de uma gestão, né? De pessoas ali que gerenciam, né? Ainda assim, muitas das vezes, o dono da obra acha que esse tipo de profissional não é bom para a empresa, gasta, né? E na verdade não é ao contrário. É um profissional que avalia um projeto antes, né? Gerencia um projeto antes. Isso faz com que coordene melhor, né? A obra saia, né, como planejado, de fato, né? E que diminui uma mão de obra, diminui dias trabalhados, diminui acidentes. Então são índices que isso não é contabilizado, né? A gente como brasileiro não contabiliza isso. Contabilize não, é uma pessoa a mais, um gasto a mais. Falta de prevenção, controle e supervisão das condições e meio ambiente de trabalho. Meios auxiliares, máquinas, equipamentos, ferramentas em mau estado de conservação e uso incorreto, né? Esse é falta de treinamento, né? As máquinas, equipamentos e as ferramentas que a gente utiliza no local de obra tem que estar, né, em condições adequadas, né? Não só na obra, mas tudo na questão da indústria. Mas a gente vê que na indústria não existe um descuidado tão grande com relação a questões aí com relação, por exemplo, a obra. Eu já vi uma ligação, uma gambiarra em cima de uma outra gambiarra de fio, uma outra gambiarra para poder ligar uma bitoneira. Se passasse uma água perto ali da bitoneira, todo mundo que estava segurando a bitoneira ou perto da bitoneira ia tomar choque. Então, assim, é uma gambiarra em cima de uma gambiarra que a gente nem vê isso, às vezes, indústria, né? Às vezes nós temos, eu vejo, né, com relação ao que a gente anda, né, que há muito descuido com relação à construção civil.
Sistemas de proteção coletiva individual, né? Coletiva e individual que não existe ou às vezes é ineficiente. Nós temos o desconhecimento dos riscos, que é falta de treinamento, falta de técnica de segurança. A subestimação dos riscos, que é geralmente o pedreiro, ele faz outras obras e dá certo, né? Como a gente vem falando dos atos inseguros, né? Você sobe em cima de uma cadeira, que depois você põe outra cadeira em cima de outra cadeira, você põe essas 3 cadeiras em cima uma da outra, depois você põe em cima de uma mesa, que só tem 2 pés, né? Aí o que acontece? Aquilo ali pode dar certo, né? Em alguma situação, mas é um ato inseguro, né? Aí aquele ato inseguro vai providenciar, vai direcionar para um acidente, né? Aí o que acontece, né? Eu não tive sorte, né? Então essa é a subestimação dos riscos, né? Achar que o risco existe, né? Mas que ele não vai te afetar, certo? E competência, né, dos trabalhadores não coincidem com as atividades desenvolvidas em obras. Muitas das vezes os trabalhadores não fazem curso de NR18, isso eu estou falando na construção civil, tá? E nem na indústria, por exemplo, na NR12, né? Que é trabalhos em equipamentos e máquinas, como a gente já viu, a gente já teve aula disso. E na NR31 também, que é na área de meio rural. Não existe esse controle, né, de gestão. Vocês como RH, né, vocês vão trabalhar com isso, vocês vão trabalhar com gente, vocês vão conversar com pessoas, vocês vão analisar se a pessoa tem um certo tipo de conhecimento. Então isso é importante para vocês, né? Com relação ao que? Você investigar, se vocês forem trabalhar na construção civil ou indústria, por exemplo, investigar se o trabalhador tem curso, se o trabalhador tem competência, se o trabalhador já fez ou tem um curso, né, naquela máquina, né? Ou se ele já fez, por exemplo, já trabalhou quantos anos numa empresa que tem esse tipo de atividade que ele vai fazer, exercer ou semelhante. Então isso é importante vocês como RH, na entrevista, já saber se ele tem competência ou não, pelo que ele fala, né? Porque muitas das vezes ele fala, não, eu tenho. Mas o que ele tem a mais que ele pode acrescentar? Por exemplo, se vocês perguntar para eles assim, ó, vocês têm, você já trabalhou com betoneira? Você já trabalhou na área de construção civil? Aí ele fala assim, simplesmente, sim. Aí o que você mexeu? Você trabalhou em algum lugar? O que você fez? Eu trabalhava de servente. Tá. Mas o que você... Então, assim, ele tem que explicar, né? Se ele quais são onde ele trabalhou, né? Com quem ele trabalhou, com que obras ele trabalhou. Né? Não é só sim ou não, entendeu? Ele tem que falar, né? Isso quer dizer, quando ele fala só sim ou não, isso quer dizer assim que ele não realmente tá mentindo, né? Ou não tem tanta experiência assim, porque se ele fosse, ele vai falar, não, eu trabalhei numa empresa, numa construtora, lá eu tinha 20, na última que eu fiz, lá tinha 50 funcionários, lá eu trabalhava na parte de sim, assim, eu tinha meu chefe que chamava esse nome, e a gente trabalhou lá, eu trabalhei na parte de sim, lá teve até, então ele vai contar detalhes das situações onde ele viveu, onde ele teve, onde ele construiu uma identidade também, né? Com relação à função que vocês estão identificando. Então, o trabalhador precisa de ter uma certa competência. Se ele não tem e a vaga não precisa, é a questão de vocês providenciarem, né, o curso para eles, né? O curso de NR18, o curso de NR12, o curso de NR35, conforme a gente já tem visto aqui conforme a gente tem visto aqui no curso, até então, tá? Nós estamos
vendo, né, que na segurança 3, a gente já viu o PC, NR18, né, PC-MAT, a gente já viu NR35, que é máquinas e equipamentos na área rural, outra que a gente já viu. A gente já viu a NR12, que é máquinas e equipamentos e indústrias, né, e sinalização, que é a 26, né, então a gente já tem visto muita coisa, né. Então, voltando aqui, a aceleração dos tempos de entrega das obras para cumprir os prazos, né? Eles fazem um gerenciamento muito ruim, né? Às vezes nem tem. Aí depois, quando chega na época de entregar a chave dos apartamentos, né, da pessoa mudar, ela muda sem pintar, ela muda sem organizar, ela muda sem... Porque o que faltou? O gerenciamento, né? Muitas das vezes a gente vê que essas obras eles sempre ultrapassam o tempo de entrega, né? Essas obras grandes, né? Esses casos que eles falam assim, não, vamos entregar, né? Sempre passa, né? Por quê? É a falta de gerenciamento, né? Aceitação maior de trabalhadores migrantes, sem referência ou sem experiência no setor. Como eu já tinha falado para vocês, o setor que mais emprega hoje no Brasil é na área de construção civil ainda, né? Então é uma indústria, né, muito forte e muitas das vezes falta mão de obra, até local, mão de obra qualificada, né? E aí muitas das vezes a gente vê, né, que existe imigrante hoje que está disposto a fazer qualquer coisa, né? Porque passa dificuldade, né? Então o que acontece? Muitas das vezes a indústria da construção está de portas abertas porque não tem pessoas para preencher e nem muito menos qualificada, né? Falta de ordem de organização dos canteiros de obras. Isso é o layout dos canteiros. Dificilmente você vê um layout organizado. Dificilmente, né? A gente vê que não existe um planejamento para a obra, né? Existe um planejamento que não seja na obra. Eles fazem outro tipo na cabeça deles, o gestor da obra dito o que é ser feito no dia, né? Então eu acho que essa organização aí peca muito na construção civil. Sinalização é incorreta ou inexistente, né? A gente viu a sinalização, né? Vocês acham que a construção civil hoje tem sinalização correta ou inexistente? Nesse sentido de sinalização, vocês que viram na aula passada. Pode falar, pessoal. Pode falar, pessoal. Quem quer falar? Pessoal. Tia, eu tô aqui, não tem nada pra falar, não. Nem quer falar, não. Tô só escutando. Então, pois é. Nem eu também. Na área de construção civil, vocês mesmos já vêem muito, conhecem muito e anda muito e vê, né? Que a construção civil não tem sinalização adequada, né? Se tem, muito ruim, né? Então, a gente também tem esse porém aí com relação à indústria da construção, né? A contratação por tarefa com remuneração pelo rendimento. Fatos estes que potencializam os riscos inerentes a tarefas habituais e geram estresse, né? Porque muitas das vezes a gente contrata por empreiteira e aí eles passam, né, mais de 8 horas diárias trabalhando, né? Vocês sabem que hoje vocês na RH é 8 horas diárias, né? Pode passar só 2 horas extras e às vezes essas 2 horas extras você pode receber, né? E aí eles
continuam trabalhando para poder entregar o serviço a tempo, né? O que eles falam, né? Como a tempo. Então, o que acontece é que muitas das vezes, né, a construção civil tem muitos profissionais aí, muitos problemas. Já peguei, não consigo, né? Não pegar um pedreiro com problema de hernia de disco. Sempre tem problema de hernia de disco. É mau posicionamento, sobrecarga na coluna vertebral, né? Então, são problemas, né, que poderiam ter antecipado o risco, certo? E diminuir, né, esses riscos aí, anulando-se a zero, e para não ter problemas aí com relação a coluna, né, mau jeito. Muitas das vezes eu já vi pedreiro de mau jeito, começa trabalhando, à tarde não tem como continuar trabalhando, porque deu mau jeito no pescoço, na perna, né? Ele passou, né? Virou o corpo de uma vez e aí, né, teve distensão de tendão, né? Distensão de tendão é muito comum, muito comum. Alta rotatividade e falta de continuidade de mão de obra, né? Essa é a falta de qualificação mesmo. São pessoas, geralmente são pessoas que não têm, né, nenhuma atividade, não tem nenhuma condição, né? Eles começam a trabalhar na construção civil. Riscos elétricos frequentes, como eu falei para vocês, né? Que eu peguei um equipamento, uma bitoneira, e o fio da bitoneira estava fazendo uma ligação com outro fio que já era um gato, né? Andaimes em mau estado de conservação e em grande parte improvisados. A maioria do que eu conheço é tudo andaime que não suporta ninguém subindo em cima. Aí eles vão lá e colocam 3. Se não suporta um, imagina 3, né? Aí todo mundo cai de uma vez no andaime. Isso eu preciso de ver que loucura que é. Andaime, tá. Esforços dispersos de capacitação, tanto por parte das instituições como dos autores envolvidos, com resultados duvidosos, né? Esforços dispersos de capacitação. É a questão da falta de gestão, né? Porque se você tivesse um bom gestor, você conseguiria entender, né? Uma equipe, potencializa uma equipe que está fraca, melhora na condição que poderia melhorar, habilidades que um ou outro funcionário tem, você pode acondicionar ele para que ele possa fazer essas habilidades, né? Que ele tem, muitos dos funcionários não vai falar o que eles fazem, tudo que eles fazem. Então, às vezes o RH é importante perguntar, olha, você lida com qual ferramenta? Você consegue trabalhar com qual ferramenta? Ah, não, eu posso trabalhar só com bitoneira, só com escavadeira e uma outra, por exemplo. Então, você sabe, você trabalha, tudo, aí tem uma observação, né? Aí você vai lá, não, ele trabalha certinho, consegue trabalhar certinho, não, então vamos continuar com ele. Aí tem evidências, né? Não, ele não é muito bom, deixou as máquinas tudo jogadas, foi embora, largou ligada, né? Não teve uma organização com aquele tipo de ferramenta e não teve porque também você capacitar um funcionário, né, numa ferramenta X, ele está apto à ferramenta, mas ele também tem que entender que a ferramenta tem que ser guardada, né, tem que ser higienizada, certo? Não é só o uso do equipamento em si, mas temos que também tomar cuidado, né? Como eu já tinha falado para vocês, segurança não visa só a saúde do trabalhador, visa o equipamento estar em estado de conservação, os equipamentos, as ferramentas e as máquinas tem que estar em estado de conservação, porque se em caso você não cuidar das máquinas, é um instrumento de trabalho, né? Você vai
descuidar da máquina, a máquina pode trazer prejuízo para a empresa, pode trazer prejuízo também. Se você não cuidar da máquina, ela pode vir a estragar. E se ela vir a estragar, ela pode também provocar riscos ao trabalhador. Por exemplo, uma tomada, né? Uma tomada, um fio. Que se eu não tiver cuidado com o fio, ele pode desgastar, ele pode perder aquele plástico, né? Aquele plásticozinho, né? Que protege o fio. Então, se isso vir a acontecer, né? A gente tem aí um problema de segurança do trabalho, que pode ser um risco elétrico, né? Então, isso é importante o trabalhador entender que nós temos o lugar de colocar os materiais, o lugar do depósito, o lugar do canteiro para almoçar, lugar de lazer. Nós temos o lugar também das máquinas, tá bom? Condições de trabalho. Olha só a situação, né? Vista aí, ó, porque tirou foto, porque isso, né? Aconteceu, né? Eles pegou e fez um treco aí, né? Sem EPI nenhum, né? Trocar uma lâmpada aí de luz, né? Um poste aí de luz, né? Supostamente deve ser público, né? Olha que situação difícil, né? Se o funcionário for cair, se ele cair daí ainda é melhor, né? Que se ele tomar um choque e ele morrer. Então são condições, né? De extremo de extremo risco, né? Aqui é um funcionário, olha a escada, a situação da escada, que é apoiada por uma pá vocês conseguem ver que isso aqui é uma pá de uma máquina, de uma patrola, e ele pega, segura uma pessoa, que eu acredito, essa pessoa aqui no poste, tem uma pessoa aqui no poste, certo? Que morreu eletrocutado. Aí ele vai buscar uma pessoa morta, um corpo de uma pessoa morta aqui em cima desse poste, também tendo risco de cair e também até morrer também. Olha a situação. Estão conseguindo ver, enxergar? Essa situação aqui, né, no canteiro de obras, né, é passagem no meio de entulho, é passagem no meio de depósito, porque tem os ferros aí, tá vendo, pessoal? Então isso dá muita má condição de trabalho. Essa desorganização, pessoal, ela não é uma coisa assim só para ser bonito, ser organizado. Vamos organizar para ser organizado, não. A organização, de alguma certa forma, diminui acidente, né? Eu já andei nesses fios, nesses ferros, que eu já machuquei andando nos ferros, né? Então, além de diminuir acidente, certo? Melhora a condição de trabalho, né? Potencializa, né? Você trabalhar melhor, certo? Então, esse é importante a gente olhar e observar que gerenciar a obra, né? É mais importante, é uma das ferramentas mais importantes para a construção civil, né? Aqui, condição de trabalho, né? Ele tá ali, né, pintando, tá com talabarde, né? Mas o problema desse funcionário é as condições de ferramenta mesmo, né? Tá muito ruim para ele pintar, né? Porque ele tem que pintar com uma mão e segurar na outra, né? Tá vendo, pessoal? Tanto que é difícil. Esse andaime aqui de um lado,
né? Um andaime solto, sem condição e próximo à rede elétrica. Não se pode trabalhar próximo à rede elétrica, pessoal. Não pode, tá? E a distância no mar, no mínimo de 3 metros, tá bom? Que pode encostar em fio, né, de alta tensão e morrer, tá? Nesse outro aqui, é um telhado, né? Que pessoas estão aqui subindo em cima desse telhado e colocando telha nele, sem nenhum tipo de proteção. Eu já tive um tio que caiu de um telhado, sabe? Ele caiu, ficou internado mais de 30 dias. A sorte que ele sobreviveu, não teve nenhum dano, né? Mas ele bateu a cabeça e machucou na época muito. Aqui, nós temos aí canteiro de obras, né? Condição não são muito boas, questão de iluminação, ventilação, isso tudo que está na NR4, né? Desculpa, NR5, NR4 e NR5. Condições de trabalho, né? Olha só, isso aqui parece ser na cozinha, né? A gente tem o que? Gás que deveriam ser cá fora, né? Falta de EPI, funcionário, falta de EPI, bota, né? Certo? Aqui, isso aqui é tipo meio que deixa eu lembrar o nome disso aqui. Banheiro, né? Banheiro, próximo de banheiro, refeitório. Que, olha assim, situação, né? Certo? De falta de pia, né? Porque existe um número mínimo de pias, né? A cada 50 funcionários, uma pia, né? Então, por isso nós temos aí muita pia. Mas acontece aqui, tá vendo? Na própria obra mesmo, tem problema aí de conexão, aí, problema de... Tá vendo? Como que é difícil? Um pedreiro poderia ir lá e arrumar, né? Já tá, né, pago, né, para trabalhar, né? Outras aqui perto de fio elétrico, tá vendo? Na foto que tem um fio aqui passando aqui. E ele está trabalhando em cima aqui de uma laje sem proteção. Do outro jeito é um andaimes que não tem proteção alguma. E aqui trabalha em altura sem EPI, sem calabarte, sem corda. E também sem proteções, né? Tem que ter proteção lateral, certo? E não tem aqui nenhum tipo de proteção. Aqui, lugares, né, para descanso, né? Muito ruim, porque o que a gente vê isso aqui como refeitório também, né? Muitas das vezes eles levam marmita, né? Mas tá meio que no ar, né? No ar livre, né? Se chover, isso aqui não dá, né? Então não há uma condição de proteção aí própria, né? Um banheiro, né? Um banheiro muito ruim, né? Não é adequado ainda para a obra, né? Tá vendo? O banheiro, muitas vezes o banheiro é desse jeito mesmo. É muito ruim, né? Aqui, de um lado, né? Refeitório com condições assim de poeira, né? Passa caminhão, sobe poeira. Está mais exposto ao tempo, né? Porque o que acontece? O refeitório tem que ser mais fechado, tem que ser não próximo à passagem de máquinas, né? Tem que ter próximo ao banheiro para higienizar a mão, né? E próximo também. E também tem o NR18, prevê também albergues, né? Albergues não, lugares para dormir, né? Então, o que acontece?
A gente precisa também de entender que o refeitório, né, tem que estar próximo também, né, eu vou lembrar o nome, eu não sei se vou lembrar o nome, eu falo para vocês. E aqui nós temos aqui do lado, aqui, ó, é o que eu tô explicando para vocês, é o lugar onde o pessoal dorme, né? E aí muito desorganizado, né? Não é muito organizado, é tudo jogado, né? Isso aí não é porque o funcionário tem pouco tempo, vai trabalhar pouco tempo, não, né? Isso também é questão de segurança, né? Alojamento, né? Desculpa, gente, o pessoal chama-se alojamento, tá? E o alojamento, muitas das vezes não tem condições mínimas. Coloca 5, né? Em lugar que deveria colocar 3 ou 2, né? Aqui, uma passagem aqui, né? Que não tem condições mínimas, tá? De apoio. E do mesmo jeito é essa daqui, que não tem nenhum tipo de apoio. Aqui, né? Um trabalho aqui de obra que não tem o que? Não tem o que? Né? Que não tem o parapeito, né? Não tem uma proteção, né? Pra não cair, né? E tem que ter. Do outro lado aqui é gambiarras. Gambiarra de fio elétrico, certo? Esse tipo de condições, né? Isso é muito, muito, muito difícil. Porque às vezes você entra dentro de uma obra, você pode tomar choque sem saber, né? Tudo pode ter dificultado, né? Uma pessoa subindo, olha só, nessa janela aqui, né? Uma pessoa subindo numa tábua, né? Vai tentar tirar não sei o que aqui em cima dessa janela. Outro aqui, né? Um funcionário, olha só. Outro aqui é um funcionário do outro lado, soldando, né? Uma chapa. E aí a gente vê sem proteção alguma de rosto, braço, né? Sem bota, sem uniforme, né? Está exposto aí ao risco aí de queimadura, exposto ao risco de corte, né? Exposto ao risco também de machucar os pés, né? Quais são os outros riscos, né? De queimaduras, certo? E também machucar os olhos, o rosto, né? Esse outro aqui, né? O funcionário está em cima de uma laje que depois subiu em cima parece um móvel, né? E tentando limpar a janela. Isso, quem mexeu um pouquinho que cai, né? Cai machuca muito. Essas são as condições aí que a gente vê. Difícil, né? Difícil da gente saber que a gente conviveu com isso a vida inteira, né? E muitos dos trabalhadores que estão na construção civil hoje estão lutando para sobreviver, porque eles vivem do trabalho, vivem de bico, né? E a própria saúde deles, eles até ganharam dinheiro, né? Mas a própria saúde deles, adoeceram eles não conseguem trabalhar com nada, né? Com a NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nós temos que prever, né? São prevenções com relação à NR, né? Que seriam antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, né, controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, que é o que fala, né, sobre a NR, sobre o PPRA, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, certo? Então, esse programa, ele vem, né, como objetivo de avaliar, né, antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos que existem, né? Vocês que vão trabalhar com PPRA, com PCMCO,
vocês vão trabalhar com esses outros documentações, né? É necessário entendê-los, né? É necessário, vocês não vão fazer documentação, mas é necessário cobrar, é necessário atender, né? Principalmente o cronograma de ações, né? Que existe ainda nos documentos. E o programa de prevenção de riscos, né? Obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregados e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PRA, visando a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. É o que foi já falado para vocês, né? As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos empregados, tendo sua abrangência e profundidade dependente das características, dos riscos e das necessidades de controle. Porque nós temos, todo programa tem seu cronograma de ações, né? Então, esses cronogramas de ações, que eu já falei para vocês sobre eles, é de extrema importância para a gente poder aplicar esse PPRA, esses outros programas, na medida que a empresa precisa, né? Se a empresa, por exemplo, se eu vou fazer um PCMAT, né? Ou um PPRA para a construção civil, certo? Dessa forma, eu vou o quê? Quais são os riscos principais aí que a gente entende que pode afetar muito, né? Podemos afetar, certo? Podemos afetar o risco ergonômico, certo? E risco de acidente. Risco químico existe sim, né? Mas de fato, os principais são esses dois, né? Eu vou fazer trabalhos, preste bem atenção, isso é muito importante. Vocês vão fazer o quê? Desses riscos. Quais são os riscos importantes para a construção civil que mais afetam o trabalhador? É o risco ergonômico e é o risco de acidente, tá certo? Então, nesses dois riscos, a gente vai trabalhar não tirando os outros riscos, mas evidenciando eles, né? Trazendo o quê? Um ergonomista para a empresa, certo? Fazendo qual que é o programa, né? Do ergonomista. Fazer um relatório, né? De ergonomia do trabalho, certo? E ele pode trabalhar com as profissões, né? O pedreiro que vai subir, descer, qual que seria a posição correta que ele deve trabalhar, qual que seria a atenção especial que ele deve ter, né? E também com relação aos treinamentos, né? Treinamentos para diminuir os acidentes. Para diminuir os acidentes, precisa reduzir o quê? Os atos inseguros, né? E eles precisam observar quais são os atos inseguros, né? Pode ser todos os atos, podem ser inseguros, pode. Então, nós temos que observar e pôr eles para observar isso, né? Se eles trocam um fio, se eles melhoram um fio, se eles sobem em cima de uma cadeira, se eles fazem evidências de atos inseguros, eles vão provocar um acidente. Eu já passei até para vocês, eu acho, né? Que a cada 300 mil atos inseguros, uma fatalidade, né? A gente está indo para uma fatalidade. Então, 300 mil com empresa de 50 pessoas não é muito, né? Imagine se toda a sua atitude que você vai fazer a cada 10 minutos você faz uma atitude imprópria ou indevida ou errônea ou ato inseguro, você está propiciando isso aí para uma fatalidade de uma coletividade aí, de alguém aí. A situação não escolhe, né? Vai quem arrisca mais, né? Então, a gente até já fez, eu já fiz até uma vez estudos, né? Quais são os atos inseguros mais prováveis, né? Então, isso também existe, né? A pessoa mais despreparada, às vezes até aquele novato que chega na empresa
ele já recebe um presente aí, que seria um acidente, né? Aí ele se afasta, fica longe da empresa, recebe indenização e prejudica a sua saúde. Para os efeitos da NR, qual que é essa NR? A NR9 considera-se riscos ambientais, agentes físicos, químicos e biológicos. E nós temos aí o ergonômico acidente também, tá? Mas com relação à segurança do trabalho para a construção civil, eu estou dizendo que esses agentes, né, nós temos aí físico, químico e biológico, são importantes, são importantes, mas evidencia muito mais, né, os outros, como ergonômico e acidente, para uma ação de cronograma, tá? Ações de cronograma para o quê? Para diminuir, né, evidenciar os problemas de segurança do trabalho. Mas na NR9 considera os riscos, né, ambientais, físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, em função da sua natureza. O que seria isso? Né? A concentração, né, ou intensidade desses agentes, que podem ser físicos, químicos ou biológicos, certo? Então, nós estamos no PPRA, a gente tem que avaliar, né? Certo? O terceiro item aí, né? Avaliar, depois controlar, certo? Então, a gente tem que saber, entender qual é a intensidade ou a concentração daquele agente, né? Se for ruído, se for químico, se for ergonômico não, se for biológico, né? Se for químico, certo? E se for físico, como vibração, ruído, tá bom? E o tempo de exposição, né? Que é importante na área física, né? Como, por exemplo, na área de problemas de audição, né? Decibéis acima do limite de tolerância aí, para um tempo aí, um tempo plausível aí de exposição, certo? São capazes de causar os danos à saúde do trabalhador. Esse tempo de exposição também é chamado, tem outro nome, né? Ele também é chamado de dosagem, né? A dosagem aí com relação à exposição, né? Qual que é a dosagem do dia, né? Olha só, processos, né? O processo de gestão de riscos, né? Que é gestão de risco, nada menos do que um PGR, né? Existem os riscos, a gente não vai só avaliar, a gente já identificou os riscos, a gente vai gerenciar aquilo que a gente acha que é importante, né? Primeiro a gente avalia, depois a gente controla, né? A avaliação é a identificação e avaliação dos riscos. Eu tenho que identificar, apontar quais são os principais, certo? Identificação e análise das opções de controle. Quais são as minhas opções de controle? Na parte física, na parte ruído, eu isolar uma máquina ou colocar todos com EPI, né? É uma opção de controle, né? Diminuir o risco e diminuir também o perigo, né? A gente estava vendo as aulas passadas, né, que a diferença entre risco e perigo, né? Eu diminuir o risco, eu também diminuo, né? Progressivamente também o meu perigo, certo? Então, quais seriam as tomadas de decisão, né, e a implementação? Como seria essa decisão que eu vou fazer? Eu vou chamar todo mundo e falar que a partir de hoje todo mundo não vai fazer, todo mundo vai ter curso, todo mundo vai ter um gerenciamento, não se pode passar mais, por exemplo, vai ter dividido as entradas e as saídas, nós vamos ter que marcar um ponto em outro lugar, né? Por exemplo, a entrada assim em outro lugar, outro ambiente, o refeitório em outro lugar, certo? A partir de hoje a gente vai ter uma passagem diferente de caminhão, uma passagem diferente de matéria-prima, uma passagem diferente ali para o pedestre, né? Não se pode mais trabalhar
em cima de um andaimes, né? Andaimes funcionando, né? Material em cima da obra, né? No canteiro de obras não pode trabalhar ninguém embaixo, né? Aí você vai falar isso como? Vocês vão pôr isso no WhatsApp, ou vai fazer um treinamento, ou vai chamar todo mundo, aí todo mundo fala, né? Como será essa tomada de decisão para as suas condições, né? Aí ou senão você vai colocar aviso em todo lugar, você colocou observação, não passe aqui, passe em outro lugar, né? Será que essa seria a melhor forma, né? Então a gente tem que desenvolver também até como deve ser feito a aplicabilidade em questões novas, né? O que eu vou fazer? Qual é a minha opção, né? Porque a gente sabe que esse tipo de trabalhador são pessoas mais humildes, são pessoas que não têm muito estudo, né? Então deve ser falado de uma forma bem clara, tá? E monitorização, né? E avaliação de desempenho. A gente tem índices, né? De gerenciamento. Cada item, por exemplo, tem sua pontuação, né? A gente pode, igual, por exemplo, sinalização, pontuação lá de 0 a 10, certo? Aí a gente vai, em cada local tem seus pontos, né? Ambiente, refeitório, né? Layout, né? Canteiro de obra, banheiro. Então tudo isso tem suas pontuações. Então você vai lá colocar de 0 a 10, né? A sinalização atendeu, né? Atendeu, sim. Então qual que é a nota? De 0 a 10, 8. Aí vamos jogando para todos os ambientes até depois somar e dividir qual seria a média, né? Isso é uma forma de analisar índices, né? Isso é um índice, que é o que? Sinalização. Aí depois a gente pode trabalhar com máquinas, né? As máquinas, vamos fazer um levantamento das máquinas. As máquinas são utilizadas todas em perfeito estado, se sim ou não, né? Se sim, podemos fazer um índice, né? De quantas máquinas que estão de 0 a 10, qual o seu aproveitamento das máquinas, né? De 0 a 10, né? O 6, por exemplo. Então, uma média não muito boa, né? Então a gente põe lá, média 6. Uniforme do pessoal, né? É um índice, um item, né? Qual que é qual que é a condição desses uniformes? Todos vão com todos os uniformes, bota, né? Aí vem EPI, né? Aí vem EPI, todos usam EPI, se sim ou não, põe lá. Se a efetividade dos EPIs, todo mundo usa EPI, aí você põe lá, sim ou não, né? Não todo mundo. Então vamos pôr uma média, uma porcentagem de quantas pessoas usam, né? 80%, né? Então a gente pega esses itens, né? Máquinas, equipamentos, né? Refeitório, almoço, lanche, água, tudo isso também é pontuado. E aí depois vocês têm um levantamento, né? E monitorando esse levantamento. No mês passado teve ruim a água. Agora nós vamos melhorar a água, trazer o quê? Pode ser o quê? Qual que seria uma tomada de decisão para melhorar a água? Levar um bebedor, né? Ou também trazer um outro bebedor, né? E fazer com que os funcionários também recebam uma garrafinha, por exemplo. Todo mundo tem sua garrafa, né? Individualizado, para não ficar trazendo e nem trocando copos, uma opção, né? Então nós temos aí várias opções para cada item aí investigado. Depois, no final, a gente faz um balanço, né? Divide tudo pelos itens, né? E vê se a empresa atingir de 8 a 10, a empresa está em nível aceitável. Se ela atingir menos de 8, né, ela não está, isso vai de acordo com a empresa. Tem empresa que eu conheço, eu digo na área de gestão de gerenciamento, gestão de risco, na área de mineração. Eles não aceitam menos de 95% como boa. E tem empresa que aceita até 80%. Então, a gente tem que investigar, entender. Isso faz parte
da gestão que a empresa adota, né? 95% é uma gestão muito boa, né? É uma empresa onde ela tem uma qualidade, ela é uma empresa evolutiva, né? Então, assim, construtiva, quer dizer. Então, ela tá em desenvolvimento, né? Ela tá melhorando, sempre tentando melhorar todos os itens aí. Isso é todos os itens mesmo. É água, infraestrutura, é refeitório, alimentação, máquinas, equipamentos, entrega, sinalização, layout, né, de 0 a 10, o layout é bom, adequado, não é? Então são condições, né, de uma avaliação de desempenho também, né? Isso pode ser feito mês a mês. E depois disso fazer a revisão de tudo isso, né? Você pode fazer essa revisão de mês a mês, você pode fazer, não é vocês, mas vocês vão gerenciar isso aí, vocês vão procurar identificar algumas coisas que vocês podem estar melhorando, né? Certo? E nós temos aí os programas, né, que já foram falados em matérias anteriores, né, de gestão de segurança 2, né, o programa de conservação auditiva, programa de proteção respiratória, programas ergonômicos, constituição da CIPA, a CIPAT, né, que é a Semana, né, interna de prevenção de acidente de trabalho, que é muito importante na gestão de segurança, programa de seleção, né, qual que é o programa de seleção da empresa? A empresa só pega o currículo e liga. Não, a empresa faz uma seleção, né? Aonde que ela adota, né, essa distribuição de vagas, né? Distribuição de controle de uso de EPI e EPC. Como nós estamos falando sobre gestão de segurança e tomada de decisões, né, é importante a gente ver se a empresa opina pelo EPI ou opina pelo EPC. Porque o EPC da norma, ele vem primeiro, né? A opção seria EPC, né? A primeira opção seria EPC. Aí, se caso, né, não tiver condições, vai entre o EPI, né? Então, para o PPRA também nós temos aí instruções de trabalho, né? Como é feito, né, o trabalho de cada tipo de função. Ordem de serviço, a gente já fala muito sobre isso, que está na NR1, né, é obrigatório. Toda função precisa ter uma ordem de serviço. Todo colaborador, quando entra na empresa, eles precisam assinar uma documentação, mas não é o contrato de trabalho, né? E também não é a ficha de registro, né? É uma ordem de serviço, é aquilo que ele tem aí, como vocês, né, que são da RH, é uma ferramenta para que o trabalhador tenha, ler a ordem de serviço, entenda os riscos que ele é inerente, a atividade que está inerente à função que ele vai ser exercido, o que ele trabalha, quais são as ferramentas que ele vai trabalhar, né? Quais são as condições dos EPIs, né, que ele tem que usar, quais são os EPIs que ele vai usar, bota, avental, óculos, máscara, então são condições, né, mínimas para que ele possa entender, né, e assinar de acordo, né? Investigações de acidente. Quando ocorre um acidente na empresa, a gente entra com um perito, né? A gente vai tentar entender. E para tentar entender, não é só tirar a foto e depois você fala, não, olha, realmente ele caiu ali e pronto. Não é assim. A gente vai perguntar, né, as pessoas que estavam ali, testemunha, chegar a um fato mais próximo aí do que realmente aconteceu. A integração, né? A integração é uma das coisas mais importantes quando o profissional entra na empresa. Ele precisa entender quem são os patrões, como que é a gestão da empresa, quem são as pessoas que é responsável por cada função da empresa, quem é departamento pessoal, quem é RH, onde é o banheiro, aonde é
o vestuário, aonde que é as partes de funcionamento que eu não posso entrar, né? Porque tem condições em que o funcionário não pode entrar num certo tipo de departamento, né? Porque são pessoas mais qualificadas ou outras funções. Então você tem que explicar para ele aonde ele pode entrar, onde ele não pode, quem que ele conversa, quem ele não tem acesso, ou quem são as pessoas que ele pode falar, que ele pode procurar. Por exemplo, você pode ser uma pessoa, né, dentro da empresa que ele pode procurar. E treinamentos são essas MRs, que pode ser as MRs, né? Pode ser MR ou pode ser equipamentos específicos, né, que precisam de treinamento. As MRs, essa daqui, por exemplo, na construção civil, é a MR18 e tem a MR35. A MR18, né, simboliza e gerencia e regulamenta, né, as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Estabelece diretrizes na ordem administrativa, de planejamento, de organização, que o objetivo é a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Construção de edifícios, né? Que podem ser industriais, comerciais, de serviços residenciais, de caráter cultural, educacional, esportivo, recreativo, assistencial e institucional. Construção de grandes obras, né, de grandes estruturas e obras de arte, barragens, açudes, obras de irrigação, drenagens, pontes, viadutos, elevadores, túneis, usinas hidroelétricas, termoelétricas e termonucleares. Então nós temos aí dois tipos de construção, né? Construção de edifícios e construções de estruturas grandes, né? E também chamadas de obras de arte, né? Que são construções que a gente pode dizer, né, que existe uma função ali, são funções diferentes. Uma que seria na área de uma construção de edifício, né? E a outra seria de obra de arte, que seria o quê? São construções que têm aí uma finalidade, que é ou na área de infraestrutura, né? E geralmente é de infraestrutura, né? Barragens, açudes, obras de irrigação, drenagem, né? Pontes, elevadores, né? Túneis, usinas hidrelétricas. Usinas. Nós temos aí outras construções, né? Montagens industriais e instalações de máquinas para sistema de exploração de recursos minerais, para a indústria da transformação, para o sistema de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e também de telecomunicações. E na área, né, de urbanização, a gente tem vias urbanas, praças, parques, estádios, piscinas, pistas de competição, represas, reservatórios, diques, aquedutos, poços artesianos, estações de tratamento, rede de esgoto e etc. Isso na área de urbanização. A construção civil não é especificada ou classificada. Atividades, né, auxiliares da construção, né? Atividade geotécnica, né? Escavações, fundações, rebaixamento de lençóis de água, reforço de estrutura, cortinas de proteção de encostas, injeções, sondagens, perfurações. Depois, concretagem de estrutura, armações de ferro, formas para concreto e escoamento, né? São coisas auxiliares, né, à construção civil. Instalações, nós temos aqui elétricas, sistema de ar-condicionado, ventilação, refrigeração, hidráulicas, sanitárias, gás de gás, sistema de prevenção contra incêndio, para-raios,
de segurança e de alarme. Montagem e instalação de elevadores e escadas rolantes. Montagem de estrutura de pré-moldados e pré-filados. Terraplanagem e pavimentação de estradas e vias urbanas. Preparação de leitos e linhas férreas. Calçamento. Colocação de dormentes. Assentamento de trilhos e etc. Sinalização de tráfego em rodovias, ferrovias, centros urbanos, balizamento e orientação para o uso de aeronaves e de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre e etc. Na construção civil, né? Imagens aí na área de construção civil, telinhas, né? De proteção ali, para não ocorrer de jogar, né? Peças, pedra, materiais, né? Para fora. Essa telinha ela vem para proteger pessoas que estão passando aí embaixo. E também aqui, ó, você vê, vocês têm uma ideia, né? Aqui onde eu tô passando dele. Esse aqui seria aqui, um parapeito, né? Certo? Para que não a pessoa, né, se proteja da queda. Construções pesadas, né? Como também esse aqui seria aqui uma ponte, né? Uma ponte e esse aqui um viaduto, parece, né? Instalações e montagens industriais, né, em relação a questões marítimas, né? Que essa base, né? Base aí petrolífica aí eu acredito que deve ser muito difícil esse tipo de instalação aqui, porque são específicos, são profissionais muito específicos. PCMAT seria um programa sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, prevenção de riscos ambientais. Aí nós vamos falar sobre o PCMAT. Eu já tinha falado para vocês, teve aula sobre isso, mas vamos revisar, né? São obrigatórios a elaboração e cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos ANR e outros dispositivos complementares de segurança. O PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR9, PPRA. O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição dos órgãos regionais, né? Agora não é MTE mais, agora é o Ministério da Economia. O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento. Isso que já foi falado. A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou condomínio, né, ou da gerência em que está gerindo, né, a construção. O profissional regularizado que pode fazer um PCMAT é um engenheiro de segurança do trabalho ou o técnico de segurança do trabalho, mas que pode assinar, né? Então vamos lá. Engenheiro de segurança do trabalho. Qual que é o objetivo dele, né? É supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de engenharia e segurança do trabalho. Ele tem o objetivo de vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre o grau de exposição dos agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões anormais,
caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos. Locais insalubres é todo local onde um desses agentes, né, passam da situação que não esteja em conformidade, né? Por exemplo, se caso nós formos lá na empresa sua, precisar do PCMAT, o PCMAT também tem que ter avaliação aí quantitativa, né? A gente vai lá com aparelhos, certo? Qualitativa é diferente de quantitativa. A qualitativa é meu ponto de vista, é bom, ruim, adequado, aceitável ou não, né? Naquele tipo de agente, tá? Quando é qualitativo, é quando eu vou com aparelhos e meço lá com o dosímetro se ele está em exposição aí, a dosagem da exposição ultrapassa ou não o limite, certo? De aceitação, conforme as minhas diretrizes, ok? Então eu vou lá e meço lá ruído, ou vibração, ou calor, ou pressão, certo? Eu vou lá e faço essa avaliação no meio de trabalho. Se caso exceder aquele valor que foi medido no dia, a gente considera que naquele ambiente de trabalho é insalubre, tá? Então, se a gente vai considerar aquele tipo de trabalho insalubre, é necessário que vocês, como na área de gestão de segurança, na área de RH, entendam que existe um cuidado maior, né, com aquele tipo de agente em que ultrapassa a quantidade ou a referência aí máxima. Se for ruído, se for calor, se for radiação, se for pressão, vocês não vão medir isso. Vocês só tem que entender que se caso vir a condicionar, né, aquela relação, né, do ruído ou do calor ou de radiações ou pressões, né, é necessário uma observação maior, né? Se for ruído, não entra, aí a partir de hoje não entra mais o trabalhador se não tiver EPI aí, um plugin nos ouvidos. Não trabalha mais sem um plugin no ouvido, se ultrapassar com relação a ruído, certo? Então existem normas, né, mas e deveria existir, né, normas mais para o trabalhador naquela condição insalubre, né? Porque o EPI corta a insalubridade, certo? O EPI corta a insalubridade, corta a insalubridade. Então, a condição do trabalhador, né, não receber insalubridade é o que? Ele usar EPI. Existem provas, tem que existir provas que ele usava o EPI, né? Porque se daqui 10 anos ele tentar entrar na justiça, por exemplo, 5 anos, né? Que ele só 5 anos. Então, até 5 anos ele ia entrar na justiça, porque ele perdeu a audição, né? E a empresa não tem documentação, não tem um PCMAT, não tem um PPRA, não tem um PGR, não tem uma ficha de EPI, né? Se não tiver nada disso, a empresa consegue levar prejuízo. A empresa vai ser multada, vai ter que pagar a indenização e vai ser multada. Então, é necessário que a empresa tenha condições de avaliar, né, as condições de risco e se averiguar que está em insalubridade, né, no ponto X ou Y ou no agente, né, e tal, a gente precisa tomar mais cuidados, né, naquele risco específico e não deixar ninguém trabalhar sem EPI. Aí, nesse caso, é obrigatório mesmo, se eu trabalhar, na minha opinião, né? Agora, se caso a empresa não se importar com isso, aí realmente é mais complicado, né? Mas se a empresa entende que isso é importante para o trabalhador e para a empresa, né? Vigiar, né? Estar sempre observando essa questão de EPI, né? Então, sim, ela é importante. CLT, capítulo 5, título 2.
Artigo 195. A caracterização e a classificação de insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia, a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrado, né, no Ministério do Trabalho. Bom, é importante avaliar, né, ter essas avaliações quantitativas para entender, né, insalubridade ou periculosidade. Só que quem faz um laudo, né, de perícia é o médico ou o engenheiro do trabalho. Elaborar projetos, né, de sistema de segurança e assessorar a elaboração de projetos de obra, instalações, equipamentos, opinando do ponto de vista da engenharia de segurança do trabalho. Propor políticas, programas, normas de regulamentos de segurança do trabalho, zelando pela sua observância. Executar programas de prevenção, isso tudo aqui. Esse tudo seria um engenheiro de segurança, né? Elaborar projetos de sistema de segurança, assessorar, elaborar projetos de obra, instalação, equipamentos, opinando do ponto de vista da engenharia de segurança. Propor políticas, né? Engenheiro de segurança, indiferente do técnico, né? Engenheiro de segurança, ele propor políticas, né? Aquela conscientização, uma observação mais ampla, né? Do que seria a segurança, né? Programas, né? Vamos fazer um programa hoje melhorando, né, a questão dos EPIs, melhorando a questão de faltar, né? Existe até hoje programas incentivando o trabalhador a ir para trabalhar, né? Porque existe muita falta. Tem trabalhador que falta muito, né? Mas a empresa não pode mandar ele embora porque não tem profissional que substitua, né? A empresa não tem como, né? O mercado de trabalho que visa tudo isso, né? Essa dinâmica, se tem pouco profissional, o profissional que existe, né? Então, nós temos aí até programas, né, para evitar que o trabalhador falte na empresa, que o trabalhador vá com qualidade, com trabalho, com dedicação, né? Como também aqueles programas que melhoram, por exemplo, o trabalhador, ele é pontual, então ele recebe um salário um pouquinho melhor, né? Então são programas. Isso é um programa que pode fazer junto com o RH. Se o trabalhador é pontual, assíduo, né? Então a assiduidade também é um programa dentro da empresa que faz qualificação para o trabalhador. Se o trabalhador tem competência, o trabalhador é dedicado, aquele trabalhador ele pode ter um trabalhador do mês, né? Ele pode receber, né, alguma coisa, ele pode ter um brinde, ele pode ter um salário a mais, ele pode receber R$50, ele pode receber uma coisa a mais, né, do dia, porque isso potencializa, isso ajuda a que outros também possam estar fazendo políticas também e melhorando também a assiduidade, a competência, engajamento, né? Isso tudo também junto com a segurança, junto com a RH e segurança, né? E as NRs, né? Que os trabalhadores muitas vezes não gostam de estudar a NR, porque ela é muito técnica, ela é muito ruim, ela é muito difícil, né? Já são ruins para nós, né? Que vocês na área aqui, que já está estudando, é ruim estudar NR, é horrível, né? Imagina os profissionais que não estão nem aí, né? Que já não quer muito conhecimento, só quer saber na área prática, né? E aí é uma observação aí. Já o técnico de segurança, ele tem uma outra visão, apesar de todos os dois, né, trabalhar em conjunto. O engenheiro de segurança visa programas, gestão, análise, né, de fatos, certo? Já o técnico de segurança não, ele executar o programa que o engenheiro avalia, identifica, elabora, certo? O técnico de segurança executa o programa de prevenção de acidente,
de doenças profissionais e do trabalho, os ambientes de trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constantes atualizações dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos. O engenheiro, ele capta as observações que o técnico faz. O técnico vai em campo, observa funcionário por funcionário, avalia se ele está usando o EPI corretamente, se não, ele faz esse levantamento dos índices, né? E o engenheiro não, o engenheiro pega toda essa avaliação, né, e põe dentro de uma planilha, estuda como vai ser a avaliação, estuda como é feito os programas, gerencia mas no âmbito global, pega todas as evidências e entende 10% dos trabalhadores, por exemplo, não usa EPI corretamente, né? Um item. Aí vai avaliar porque esses 10, né, tem esse comportamento, né? Entendeu agora como é feito? Então, eles avaliam aqueles 10%. Por que esses 10% têm condições diferentes dos outros? Da onde eles veem, o que eles devem fazer. Isso junto com o RH poderia qualificar esses 10%. Entendeu? E aí melhorar os 10%. Da mesma forma, seria outros índices. Porque 5% dos trabalhadores não adequou às máquinas, né? As máquinas. Por quê? Né? São máquinas novas ou são máquinas diferentes? Por que eles não adequaram? Então, isso é um índice aí que deve ser trabalhado. O técnico de segurança também avalia as condições ambientais do trabalho e emite um parecer técnico, já diferente do engenheiro, que é um laudo. O engenheiro de trabalho faz um laudo e o técnico de segurança faz um parecer técnico, que subside o planejamento e a forma de organização do trabalho, de forma a assegurar, subside o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador. O PCMAT, requisitos pré-definidos, né? Nós temos que ter o DI, o PPRA, procedimentos de segurança, programas de treinamento, também assegurar que as empresas da indústria da construção desenvolvam um programa preventivo de acidente e doenças do trabalho, obedecendo a NR18, promovendo a integração sobre a segurança do trabalho, o projeto e a execução da obra. PCMAT, fazer a prevenção dos riscos que derivam do processo produtivo, determinar medidas de proteção e prevenção que evitem situações de risco, aplicar técnicas de execução que reduzam ao máximo os riscos e as doenças do trabalho, executar cronograma de ação, né? Eu sempre falo para vocês, né? Que são preventivas em consonância ao cronograma físico-financeiro da obra. Então, nós temos o cronograma físico-financeiro da obra. Quando vocês forem trabalhar, se vocês forem mexer com o obra de construção civil, vocês vão pegar esse cronograma e tem que bater com o cronograma aí do PGR, do PPRA, certo? Do PCA, do PPR. Então, nós temos aí esses programas todos que nós podemos trabalhar com eles e colocar isso junto com o cronograma, né? Evidenciar treinamentos, evidenciar os índices, ajudar, né, nessa questão aí de melhorar as condições do meio ambiente de trabalho. Nós temos aí diretrizes da OIT. O que é a OIT? Organização Internacional do Trabalho. É uma estrutura que deriva também da estrutura nacional. Nós temos aí as diretrizes da OIT, que são as diretrizes, né, internacionais. Depois a gente faz uma condição diretrizes nacionais
e tem as diretrizes específicas para cada tipo de atividade, né? Todas elas entram no SG, né, Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, né? SGSST, né? Das organizações. E esse SG, SST é dentro da empresa, é dentro do estatuto, é dentro de uma organização, de uma associação. Então, esse daí seria o quê? Um sistema de gestão, né, de segurança e saúde do trabalho. Então, são adotadas diretrizes internacionais, nacionais, né, e específicas daquela atividade, daquelas atividades e funções realizadas naquela empresa ou instituição. E o PCMAT é o que? É o PPRA, adotado pela NIR9, um PPRA amplo, que são documentos mais específicos, mais amplos, né? Quer dizer, mais amplos. E o PCMSO Programa, né, de Saúde Médico, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, também vinculado ao PPRA. Depois a gente tem o programa de SST, Programa de Saúde e Segurança do Trabalho, né? É um programa, né, que são condições de gerir, né? E um sistema de gestão, né? E desse programa ainda vem o PCMAT, tá? E desse programa de SST deriva de um PCMAT, tá? Nós temos aqui condições, né, políticas, organizacionais e planejamento e implementação, né? As políticas são especificada, concisa, difundida, revisada, disponível nas partes interessadas, né? Que tem que ter um comprometimento, é uma política, né? A política de segurança do trabalho, por exemplo, aí tem todos nós temos que ter regras de ouro, né? Que são condições aí que não pode fazer hipótese nenhuma, né? Não pode te dirigir com o telefone, você está com o telefone e você está dirigindo, né? É uma regra de ouro, né? Respeitar, né? Respeitar as condições, né, do meio ambiente de trabalho, por exemplo, é uma regra, né? Isso tudo entra dentro de uma política, né? Toda essa gestão aí entra dentro de uma política. E a organização, por exemplo, comprometimento, organização, estabelecer estruturas e procedimentos, né? Primeiro procedimento, por exemplo, um procedimento para integração. Vocês que vão trabalhar com gerir, né, documentação, pessoas. Aí qual que é o procedimento? Aí a pessoa tem que entrar dentro do site e fazer o cadastro no currículo, né? Isso faz parte de um procedimento. Aí a pessoa vai lá no site da empresa, tem que fazer o cadastro no currículo. Se ele fez o cadastro errado, né, aí como que faz? Né? Vai para o processo seletivo ou ele tem que voltar e fazer de novo, né, o cadastro de novo, certo? Então isso é importante a gente entender, olha só, é complexo, né? Aí conseguiu, não, ele passou, foi avaliado só o currículo em anexo e tá, ele está no processo seletivo. Aí como que é o procedimento do processo seletivo? É analisado através de quais condições, né? Isso dentro de uma política, né? A política de contratação, né? Aí você vai lá, vai analisar alguns itens que é mais importante que a empresa procura entender, né? Assiduidade, a pessoa tem condições técnicas, tem um bom comportamento, fala bem, se expressa bem. Então aí é o outro item, são itens de observações importantes. Aí vai chamar quais deles, né, para uma entrevista aí pessoalmente, né? Então já são procedimentos aí, né? Depois que avaliou o currículo, aí depois foi feita a seleção dos currículos, aí depois da seleção de currículo você faz o quê? Você vai fazer uma entrevista. São quantos tipos de entrevistas? São uma entrevista ou são várias entrevistas? Né? São testes, como que é feito? Né? Vai ser um pouco teste ou um pouco entrevista? Não, vai ser tudo entrevista.
Já vi trabalhos que teve 4 entrevistas. Passa primeiro por um gestor, depois passa por outro, depois passa por outro, aí depois passa por outro. Então isso é um processo. É um processo de gerenciamento, de contratação, né? Aí passa por um processo, bom, aí aquela pessoa tá entendida da situação, não. Aí foi escolhido uma na vaga, né? Passou por todos os processos e foi que mais atendeu aos critérios da vaga. Aí ela fez a entrevista, passou e tal, conseguiu a vaga. Ela vai chegar na empresa, como vai ser a recepção dessa pessoa? Ela vai ser recepcionada no RH, ela vai ser recepcionada pela gestoria, pela empresa, pelo diretor. Como que é feita essa avaliação, essa receptividade? Não, ela vai passar por um processo onde uma empresa vai integrar a pessoa. Então ela vai levar a documentação, né? Vai levar a documentação para a empresa, mas ela vai passar por um processo de integração na outra empresa, certo? Então é interessante esse processo para saber se é ali, né, na empresa, se é em outro lugar, né? Aí depois que ela fez a integração, né? Quem são as... Então, assim, é um processo, né? Ainda assim, o novato que ele está na empresa tem 6 meses ou 1 ano de adaptabilidade, né? Dependendo do caso. Então, quem que vai, né, trabalhar? E tem uma política dentro da empresa que adote o novato, né? A gente tem essa política de empresa, adote o novato, né? Seja amigo de uma pessoa nova, que da empresa não tem um conhecimento igual você tem. Então é outra política, entendeu? Adote o novato, seja amigo de uma pessoa nova na empresa. Tem outras políticas também, a política de aceitação, a política de respeito, né? Tem políticas como, por exemplo, políticas de empresas como publicidade, né, que trabalham muito com relação a você aceitar as diferenças, né? Pessoas diferentes, pessoas atuadas, pessoas trans, pessoas que têm mudança de sexo. Então nós temos que aí vários outros tipos de empresas, né, que têm seus procedimentos, suas estruturas, seus planejamentos e implementação, né? Isso é uma questão de desenvolver essa política, né? Vocês entenderam, né, pessoal? E medição de desempenho, né? Que são o quê? Indicadores de desempenho, monitoramento ativo, monitoramento reativo. O que é monitoramento, né? Você o quê? Avaliar os índices, né? Os índices são aceitáveis, os índices não são aceitáveis, são aqueles que a gente tinha falado, uniforme, maquinário, equipamentos, certo? Reativo é aquilo que está diretamente ligado àquilo que nós estamos vendo. Por exemplo, máquina, né? Eu vou avaliar a máquina, certo? O que é reativo está ligado diretamente com a máquina em si, né? E o reativo seria a atividade, por exemplo. Seria se o funcionário tem ou não treinamento, né? Então a máquina sem o funcionário, ela não é nada, né? Ela precisa de alguém ligar e desligar ela, né? Ela é só um instrumento de serviço. Então, a gente tem que fazer essa questão de monitorar, né, o ativo e também o reativo, aquilo que é indiretamente afeta. E revisão de desempenho, né? É você fazer auditorias. Às vezes essas empresas grandes, eles contratam empresas externas que fazem essas avaliações, né? Que fazem essas avaliações mesmo. Porque as pessoas que já estão dentro da empresa já são viciadas, né? Tem um certo vício e não conseguem mais enxergar atitudes ruins que a empresa possa ter. E aí a empresa contrata terceiros para que se ela possa identificar aquilo que é falha da empresa e ela não consegue ver, né? E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida com relação à atividade, à aula de hoje? Foi produtiva? Se não foi, conta aí pra nós um pouquinho.
eu acho que deve ser muito boa, né? Porque eu tinha 11 alunos, agora só tem 7. Pessoal, quem quer falar primeiro? Foi produtivo assim? Vocês achou que foi? Fala pra mim. Vocês gostou? Não gostei. Vocês entenderam alguma coisa na aula? Infelizmente perdi o começo da aula, mas achei muito legal e consegui acompanhar. Ok. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Fala pra mim. Desabafa pra mim. Olha, não gostei, tal, não entendi.